Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Só até aí está bom. Bem-aventurados pacificadores. Aqueles que são pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Essa foi uma das bem-aventuranças que não caiu muito bem ao ouvido dos judeus que estavam ali ao lado de Jesus. Porque não era essa a imagem que eles tinham a respeito do Messias. Os judeus tinham uma imagem totalmente deturpada a respeito de quem seria o Salvador, de quem seria o Messias. Para eles seria um rei militar que iria vir para livrar o povo judeu do tacão do Império Romano. E então os judeus passariam a ser as pessoas mais célebres, passariam a ser a raça dominante no mundo. Para eles, o Messias seria um grande monarca, um rei. Sendo que Jesus deixou bem claro: o meu reino não é desse mundo. Então eles ficaram, de certa forma, decepcionados. Haja vista que você lembra de João Batista? Olha a pergunta que ele faz para Jesus em capítulo 11. És tu o que estava para vir, ou havemos de esperar outro? As pessoas falaram: não é possível, Salvador desse jeito aí? Filho lá da tia Maria do carpinteiro? Não. A gente conhece ele, os seus irmãos, as suas irmãs, moram entre nós. Esse aí é que vai salvar o mundo, não tem como ser ele. E por conta disso, até João Batista disse: és tu mesmo que haverei de vir? Ou devemos esperar outro? Hoje em dia, no mundo onde guerras predominam, e o aumento sistemático da violência a cada dia mais, é só você ligar a sua televisão. Se for uma televisão talvez 3D de nova tecnologia, vai começar a escorrer sangue na sua estante. Tamanha a quantidade de violência que nós vemos. Basta você ligar um telejornal e vemos um aumento sistemático da violência urbana. E o tempo todo nós vemos o ser humano buscando desesperadamente paz. Esse é o grande objetivo do ser humano. Ele quer paz. Uma palavra que define muito o momento em que nós vivemos hoje chama-se terrorismo, que é o oposto, que é o antônimo de paz. Meu filho fazia um trabalho esses dias em casa, estava estudando, e ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse assim para mim: pai, estava dando uma pesquisada, e a guerra entre Israel e Palestina, que é uma guerra milenar, há muito tempo, morrem cerca de 66 pessoas por dia. Na guerra Israel-Palestina, 66 pessoas morrem por dia. E ele então viu que no Brasil, o número de homicídios diários chega a 164. E ele então chegou à conclusão óbvia: pai, é melhor a gente viver na guerra do que no Brasil. Infelizmente, essa é a triste realidade do país que nós vivemos. Às vezes, fulano está lá na casa dele assistindo o telejornal, e uma bala perdida acaba achando ele, e deixa de ser perdida. Violência, violência que não acaba mais. O nosso país é um clamor intenso por conta de paz, porque a violência predomina. No Rio de Janeiro tem as famosas UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, porque eles precisam de paz. E constantemente nós vemos noticiários, passeatas, campanhas de desarmamento, campanhas de violência contra a mulher, paz nos estádios. Nós vemos até o povo do Rio de Janeiro de forma simbólica abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas, com coisa que isso aí vai trazer paz para a humanidade. Demos um abraço na Lagoa, agora os bandidos não vão mais nos roubar. O desespero por paz é tão grande que acabam fazendo até umas coisas de louco. Mas pastor, onde podemos encontrar a verdadeira paz? Essa paz que de fato o mundo precisa. A Bíblia fala a respeito de paz. Há pelo menos 430 referências em toda a Bíblia a respeito de paz. O próprio termo que nós lemos aqui, pacificadores, significa aquele que ama a paz. Mas onde que nós podemos encontrar essa paz que o mundo tanto procura? Eu quero passar alguns princípios aqui dessa bem-aventurança. Primeiro, eu quero falar o que não é ser um pacificador. Eu quero usar o estilo que Paulo usa. Paulo, para ele expressar alguma coisa positiva, primeiro ele falava algo negativo. Ser pacificador não é o mesmo que ser pacifista. Tem muita diferença. Embora o radical da palavra seja o mesmo, uma coisa é um pacificador, outra coisa é um pacifista. O pacifista fala daqueles movimentos humanistas, as ONGs da vida que tentam solucionar o problema das guerras, dos conflitos,
São as ONUs, as OTANs da vida, que tentam acabar com o problema do homem. Pastor, funciona? Tire as suas conclusões. Você acha que a violência tem aumentado ou tem diminuído? Aumentado sistematicamente. O século XX, o século do iluminismo, onde os seres humanos chegaram à seguinte conclusão: não precisamos de Deus e nem da religião. Somos iluminados, o nosso conhecimento nos basta. Século XX, século iluminado, 2 grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra. E se juntar as 2 guerras mundiais, mais o comunismo, mais de 175 milhões de pessoas morreram. Vocês devem lembrar, Auschwitz ou Hitler matando os judeus, só ali foram catalogados 6 milhões. No século do iluminismo. E olha a tensão nacional que nós vivemos ainda hoje. Você percebeu que até o presidente americano, Donald Trump, mas fica apavorado quando aqueles coreanos, norte-coreano, louco da cabeça, fica experimentando míssil, bomba nuclear. É uma tensão o tempo todo. Olha o tanto de mortes, assassinatos, corrupção que tem crescido a cada dia. Talvez nunca na história da humanidade precisamos tanto de pessoas pacificadoras. Pessoas que trazem a paz. Mas por que não conseguimos ter a paz? Sendo que as pessoas procuram. É porque as pessoas procuram paz de forma errada. Elas procuram apenas uma paz natural e se esquecem que o homem por si só não produz paz. O homem, por mais domesticado que ele seja, por mais bem instruído que ele possa ser, ele não consegue produzir paz. Porque essa é a natureza do ser humano. O ser humano por si só, diz a Bíblia, é inimigo de Deus. E se o ser humano é inimigo de Deus, como ele vai ser amigo do próximo? Não tem como. Essa é a natureza do ser humano. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 15 a 17. A respeito do homem: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Esse é o ser humano. Você percebeu que para fazer guerra, para fazer luta, para matar, os pés são velozes. Para fazer o bem, todavia, é uma lentidão absurda. É por essa razão que o homem não pode encontrar a verdadeira paz em si mesmo, a não ser que encontre em Deus. Porque a natureza humana, ela é sempre inclinada porque é mal. Se você tem filho pequeno, ou você já presenciou o crescimento de algum sobrinho, primo, você sabe, você não precisa ensinar a criança o que ela deve fazer de errado. Ela aprende sozinha. Quantos aqui tem criança que quando era pequenininho já ergueu a mão para você ou para seu cônjuge? Só eu? Mais gente. Meus filhos já fizeram isso quando eram pequenos. E eles nunca viram eu erguendo a mão para minha esposa. Por que será? Defeito de fabricação, chamado pecado. Isso é o que leva todo ser humano. Uma vez estávamos na sala de redação no quartel, e eu disse o seguinte, e o tema era sobre crianças. Porque crianças para muito é um anjinho, né? Ai, o anjinho, não sei das quantas. Olha o cabelinho, tá enroladinho, que bonitinho. Eu falei assim: toda criança é um projeto de Hitler. Eu quase fui apedrejado. Só não fui apedrejado porque eu estava numa escola militar. Você tem dúvida? Não coloca freio no seu filho. Não coloca limites na criança. E deixa ela fazer o que ela quer. Você vai criar um monstro dentro da sua casa. Porque esse é o ser humano. Esse é todo ser humano, sem exceção. É por essa razão que o homem não pode encontrar a verdadeira paz, a não ser se ele encontrar em Deus. Enquanto o coração do homem não for modificado, o problema sempre continuará existindo. Pode fazer conferências, pode fazer acordos, pode chamar a ONU, a OTAN, o Batman. Não vai adiantar. Guerras sempre existirão. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne são as obras naturais do homem. E ele diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que é divisões, invejas. As obras da carne, as obras naturais são essas. O ser humano por si só, criado sem freio, criado sem que a graça de Deus o refreie, vai seguir todos esses caminhos. Eu sei que no mundo animal existe a famosa cadeia alimentar, aonde, você sabe, né,
O bichinho come o outro, que come o outro, que come o outro, que é comido por esse, que vira terra, que come o outro, que come o outro, que come o outro, assim vai. Essa é mais ou menos também a lógica do ser humano. Que pisa em um, que pisa no outro, que mata o outro, que estupra o outro, que rouba o outro, que mata o outro, que pede perdão para o outro, e que mata o outro, que estupra o outro, que vende para o outro. Esse é o ser humano. Segundo princípio dessa história. A paz de Cristo não é a mesma paz do mundo. Você pode falar para a pessoa do seu lado, a paz de Cristo não é a mesma paz do mundo. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Jesus aqui então diz o seguinte, olha, existem pelo menos dois tipos de paz. A paz que eu dou e a paz que o mundo oferece. O que é a paz para o mundo? Para o mundo, paz é apenas a ausência de guerra. Se não estamos em tempos de guerra, estamos em tempos de paz. Mas não é bem assim que Jesus define, não. Eu sei que para muitos seres humanos, uma vida de paz é uma rede preguiçosa para deitar. Em paz. Para muitos, paz é uma vida destituída de problemas, sem dívida, muito dinheiro e fama. Ora, quem não consegue ter paz com uma vida dessa? Eu posso citar para você um monte. Eu posso citar para você Amy Winehouse, cantora fabulosa, dona de uma voz extraordinária, fama, sucesso, jovem, suicídio. Os mais antigos devem se lembrar, Marilyn Monroe, morreu, se eu não me engano, acho que nem com 35 anos, o símbolo sexy da sua época, morta. Robin Williams, aquele ator que fez Patch Adams, Doutor da Alegria, olha, o papel dele era fazer as pessoas rirem. Mas como que acaba? Com a sua própria vida. Como que se suicida? Alguém que tinha como trabalho colocar um sorriso no rosto das pessoas. Para você ver que a paz que o mundo oferece é muito diferente da paz que Cristo oferece. A paz do mundo é para uma certa liberdade, entre aspas. Mas é uma liberdade seguida de libertinagem. Os mais antigos devem lembrar, geração hippie, anos 70, seu grande lema, paz e amor. Paz e amor, diziam eles. Ou Bob Marley que dizia, né, faça amor, não faça guerra. Será que de fato era a paz que Deus queria? Não, com certeza não era. Eles diziam que eles queriam paz, mas sabe para quê? Para ficar mergulhado nas drogas e na prostituição. Que paz diferente da paz que Deus oferece para mim e para você. A paz de amor que eles queriam era somente uma certa liberdade para viver na imoralidade. Totalmente diferente da paz de Cristo. Portanto, eu e você não podemos culpar o ambiente. Eu sei que muitos pensam da seguinte forma, olha, se houvesse melhor condição de vida, mais oportunidade de emprego, melhores hospitais, melhores escolas, não teríamos esse monte de guerra. É óbvio que essas coisas ajudariam, mas o problema não está no ambiente. Se o mundo fosse melhor, não haveria tanta guerra. É engano. É engano, mas engano mesmo. Sabe por quê? A violência não está nas circunstâncias, meus irmãos. Não. A violência está no homem. Está no coração do homem. O primeiro homicídio da Bíblia. Um irmão mata o outro. Caim mata Abel. Por conta do quê? Por que Caim matou Abel? Os irmãos lembram? Caim começou a reclamar, né? Não, mas a vida está muito difícil. O desemprego tem crescido, a inflação está altíssima. Foi essa a reclamação dele? Matou o seu irmão por conta de inveja. O interessante aqui em Gênesis 4,14, ele apavorado, ele diz assim, quem comigo se encontrar me matará. Mas calma aí, não existia homicida na Bíblia a não ser ele. Ele era o único homicida até então. O problema estava no coração dele. Quer um exemplo para ser mais enfático? Como que o ambiente não tem poder de resolver as pessoas? A queda de Adão e Eva aconteceu aonde? No inferno? Na favela? Não, no Éden. Paraíso, jardim de delícias. E só alguns exemplos que a Bíblia dá. Que às vezes o ambiente apenas em si não tem o poder de transformar as pessoas. A Bíblia diz que a queda foi no Éden. Que aconteceu adultério, mentira e homicídio na família de Davi, rei de Israel. A Bíblia diz que houve incesto
que é a relação sexual entre parentes, sabe onde? Dentro da igreja de Corinto. O ambiente era correto, só que o coração das pessoas era errado. Samuel, grande profeta do Senhor, não só profeta, juiz e sacerdote. Seus 2 filhos não se converteram e não serviram ao Senhor. Que coisa! Um homem de Deus exerceu 3 funções essenciais no seu ministério: sacerdote, profeta e juiz. Mas mesmo os filhos deles criaram em um ambiente assim. Se a gente falar nos filhos de Eli também era sacerdote, e diz a Bíblia que os seus filhos saíam com as menininhas da igreja. Mas como o pai pastor? O ambiente não tem o poder de transformar uma pessoa, porque o problema está no coração. Todavia a recíproca também é verdadeira. Nós vemos de ambientes totalmente adversos, de onde aparentemente não poderia sair nada bom, saírem coisas boas por conta de um coração transformado. Jesus, o Salvador do mundo, veio de Belém, uma cidadezinha pequenininha, onde as pessoas ninguém davam nada para ela. E ainda foi profetizado a respeito dela, dizendo o seguinte: e tu, Belém Efratas, pequena demais para figurar entre as grandes, mas de tu sairá o que há de reger as nações. E então o Salvador sai de lá, de uma cidadezinha pequena. Depois vai viver em Nazaré da Galileia, conhecido como Galileia dos gentios. Os galileus eram um povo tão desprezado, e Jesus era galileu. Sabe por quê? Era um povo mestiço. Eles não eram os judeus de Jerusalém, os puros sangue, mas eram mestiços. Havia imoralidade, havia sim culto a Deus, onde as pessoas cultuavam a Deus, mas também havia culto a Afrodite, onde as pessoas adoravam Afrodite com sexo no culto, com adolescentes, que eram as ninfas da época. E era um privilégio para o pai ter uma filha sacerdotisa. Mas mesmo num ambiente desse, saiu o Salvador. Então não podemos culpar o ambiente. Portanto, não fique, meu irmão, culpando a sua vida, o seu pecado, a sua desonestidade, por conta da circunstância. Pastor, eu vou para o pecado porque, convenhamos, é muito difícil. 20, 25 anos solteiro, quem que aguenta? Nesse calorão, as mulheres seminuas. É desculpa. As irmãs que às vezes usam roupas, misericórdia. Depois, pastor, que está muito calor. Você prefere passar calor aqui ou no inferno? Não dê desculpa para a sua imoralidade. Não dê desculpa para a sua desonestidade. Eu tenho que roubar o meu patrão mesmo, olha o tanto que ele tem. Olha, por que você não trabalhou tanto que ele trabalhou? Por que você não teve a ideia que ele teve? Por que você não dedicou o tanto que ele dedicou? Não coloque culpa na circunstância. Não coloque culpa nos outros por conta do seu pecado. É o ambiente que eu vivo. Foi uma família difícil que eu tive. Uma infância traumática, é por isso que eu sou assim amargurado, e sai destilando mágoa em todo mundo. Meu irmão, o que os outros têm a ver com o seu problema, com o meu problema? Não culpe os outros pelo seu pecado. Pastor, eu preciso roubar, eu tenho filho, e o desemprego está grande. É mesmo. Conversava uma vez com uma moça, ela procurando uma casa para alugar, e ela vivia de reciclagem, e ainda vive, pega papelão, essas coisas na rua. E eu, por curiosidade, perguntei: moça, só uma pergunta, você está procurando uma casa para alugar ou para comprar? Ela disse assim: olha, eu prefiro comprar, mas se não der eu vou alugar. Eu falei: só outra dúvida, você consegue dinheiro para o aluguel, para sustento, com esse trabalho? De acordar de manhã com o seu carrinho por aí? Ela: eu tiro na média de 2 mil por mês, dá? Tranquilo. 2? Isso há alguns anos atrás. Então não coloque desculpa. Eu sou assim por conta do desemprego. Eu sou desonesto por conta da circunstância. Não, tudo isso, diz a Bíblia, é desculpa. A paz que Deus quer dar para mim e para você vai muito além do que essas paz que o mundo oferece, que essa paz exterior. E só quem tem um relacionamento correto com o Criador, que tem paz em si, esse vai conseguir ter paz para com o próximo. Terceiro princípio: só quem está em paz com Deus consegue ser pacificador. Eu sei que desde a queda de Adão e Eva, a paz que havia com Deus foi interrompida. Eu não sei se você lembra, antes da queda, diz a Bíblia que Deus vinha todo dia ter com Adão e Eva na viração do dia. Você imagina todo dia Deus chegar: e aí, meu filho e minha filha, como que foi o seu dia?
Trabalharam muito? Claro que não tinha nem trabalho. Desfrutaram bem do paraíso? Comeram bastante, andaram de girafa, hipopótamo por aí? Todo dia. Só que por conta da queda, essa paz foi interrompida. Em primeiro lugar, então, o homem precisa reestabelecer a paz entre si e Deus, para depois entre si e o próximo. Só que aí tem um grande problema. Essa é justamente aquilo que o homem não consegue fazer. Estabelecer paz entre si e Deus é impossível para o ser humano comum. Ficar em paz para com Deus. Aí entra a bendita doutrina da justificação pela fé. Aí que entra a graça do Senhor e a doutrina maravilhosa da justificação pela fé. De que nós somos o que somos não por causa daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez. Assim como diz Hebreus, entrai com intrepidez no Santo dos Santos. De que forma? Pelo seu currículo gospel. Pelas cestas básicas que você doou? Pelas vezes que você pregou? Pelas orações que você fez? Não. Entrai com intrepidez, com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Foi Ele que fez. Cristo então vem e faz a paz entre mim, entre você e Deus. É por isso que eu amo o símbolo de Cristo morrendo na cruz, não é? Que Cristo era homem, mas todavia era Deus. Ele como homem, ele podia pegar ali na minha e na sua mão como homem. E ele como Deus, então ele também podia pegar na mão de Deus sem ser consumido. E então fazer essa ligação entre nós e Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Foi assim que Deus trouxe paz a mim e a você. E não foi uma paz barata. Não foi um preço barato. Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ter paz para com Deus, precisou pagar um preço bem caro. Precisou ser ultrajado, ser morto, ter visto seu próprio pai virar as costas para ele. Essa foi a maior dor de Cristo. Muitos pensam, aquelas chicotadas deviam doer muito. Aquela cruz, aquela coroa fincada na sua cabeça. Isso foi dolorido. Mas o maior não foi essa dor. O maior foi saber que Deus tinha profetizado a respeito dele lá em Isaías. Ao Senhor, todavia, agradou moê-lo. Que todas aquelas coisas estavam debaixo do desígnio de Deus. Estavam debaixo dos planos de Deus. Não foi mero acidente. Jesus não foi vítima do Império Romano. Mas sim apenas cumpriu o que Deus tinha determinado para ele. E fazendo isso, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por conta desse sacrifício, eu e você hoje temos paz para com Deus. Esse foi o preço que Ele pagou. Foi um preço bem caro. O preço da sua própria vida. Depois disso, então, daí o homem pode dizer, como diz Paulo em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, mediante Jesus Cristo. Então, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por conta daquilo que Cristo fez. E algumas características, então, de alguém que recebeu essa paz de Deus, é que ele também passa a ser um pacificador. O pacificador é aquela pessoa que não apenas quer paz entre um homem e outro homem, mas também quer paz entre um grupo e outro grupo, entre uma nação e outra nação. Isso é o que se espera de pessoas pacificadoras. O pacificador é aquele que reaproxima dois lados que estavam desentendidos. Cansei de ver. Já ouvi várias vezes. Pai dizendo o seguinte, eu estava brigado lá com meu marido, eu estava brigado com a minha esposa. Daí um menininho de 3, 4 anos pegou na minha mão, pegou na mão do pai dele, e veio como quem não queria nada e juntou a nossa mão e soltou. É mais ou menos por aí o caminho de um pacificador. Unir pessoas desentendidas, só que crianças às vezes sem conhecimento fazem. E você percebeu que tem um tanto de adulto que faz o contrário? Não, ele não quer unir as pessoas. Tem briga, ele faz questão de separar mais ainda. Estou chateado com meu marido que fez aquilo. Ele não te merece. Até agora está lá. Até coloca mais lenha na fogueira. Nossa, fulano falou tal coisa de mim. Mas arrebenta e fala dele também.
Isso não são características de um pacificador. O pacificador promove a paz até entre inimigos, que é o que Jesus ordena para mim e para você. Diante de um desentendimento entre pessoas, você tem duas alternativas. Está a fogueirinha ali, pegando fogo. Ou você joga água, ou você joga gasolina. O pacificador sempre abafa. Ah, mas estão falando... Não é bem por aí não. Não é isso que ele quis dizer. Não, mas foi isso que ele disse. Não, mas não é bem assim não. Olha para o lado bom. É assim que a Bíblia diz que eu e você devemos agir. Um pacificador não fala mal das pessoas. Eu não estou dizendo que falar mal, você não pode apontar um erro. Jesus fazia dessa forma. Fariseus, raça de víbora, não siga. Para mostrar que ele caminha errado. Uma coisa é você mostrar um erro. Outra coisa é você falar mal por prazer. Infelizmente é o hábito de muitos. Está falando mal dos outros por esporte. Esporte aqui, só se for para exercitar a língua. E tem o hábito de falar mal dos outros. É pecado. É pecado ficar falando mal dos outros. Na maioria das vezes, quando nós falamos mal do outro, queremos diminuir o outro, sabe para quê? É para que a gente possa crescer. Já que muitos não conseguem crescer pelos seus próprios méritos, o que ele faz? Coloca o outro para baixo. O pacificador, ele é comprometido em erradicar o mal do coração das pessoas e não trazer mais confusão. Às vezes você tem cabimento naqueles comentários. Nossa, você viu fulano que veio à igreja? Mas medida que essa venta. Nem conhece às vezes. Nossa, a outra lá, você viu o narizinho empinado dela? A outro pensa que está com rei na barriga. E às vezes nem conhece. E fica fazendo esse tipo de comentário. Daí depois conhece, vai ver, nossa, não é nada daquilo que eu pensei. Essa semana eu vi isso. Ele me fala, pastor, mas eu tinha um ódio do senhor. Eu falei, não, mais devagar. Eu detestar. Falou palavras sinônimas dessa. Mas depois que eu conheci, eu vi que não é nada disso. Falei, aleluia, né? Ainda bem. Mas quantas vezes não fazem a mesma coisa? Não conhece de ouvir falar. E já acaba dando veredito, acaba dando a sentença. Procura, meu irmão, olhar sempre o lado bom. Procura olhar sempre o lado correto. Não julgue as pessoas pela aparência. Julgar devemos, é óbvio, julgar, diz a Bíblia. Segundo a reta justiça, mas não conforme a aparência. Falei, nossa, para que andar de salto alto, meio-dia no supermercado? Metida. Será que às vezes não tem um propósito? Nossa, mas para que fazer isso aqui? Mas calma aí, para que julgar pela aparência? Se não conhece, não julga. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, preencha o seu pensamento com coisas boas. Não fica olhando sempre o lado negativo das pessoas, não. Mas se esforce para pensar o contrário. Pastor, mas se ela estiver me enganando, e tem essa possibilidade, é óbvio que tem, daí o problema é dela e Deus, não é seu. Você fez aquilo que era correto. O pacificador aprende a controlar a língua para evitar a discórdia. É, exatamente. Controlar a língua, 1 Pedro 3:10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Não tem lá? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, fale com intenção. Qual é o terceiro? Qual a finalidade? De ficar repetindo coisas para outros que não vão levar a lugar nenhum. Na verdade, que só prejudicam o próximo. Se tem algum problema, aconteceu algum problema, às vezes a gente vê. Muitos fazem o seguinte, em vez de procurar alguém que pode ajudar a resolver o problema, ele fala para todo mundo, menos para quem pode resolver. Daí está lá, viu o irmão fazer uma coisa errada, nossa, o fulano bebeu, a fulana estava lá de novo com aquele shortinho lá. Só que em vez de ir falar com o marido, em vez de falar com o marido da pessoa, em vez de falar com o pastor, falei, pastor, olha, eu vi tal coisa, dá uma conversadinha com o fulano, porque é alguém que pode ir resolver. Daí não fala para todo mundo. Nossa, você viu fulano? De novo, hein? Que coisa! Ele estava lá na igreja semana passada. Que proveito que essas coisas trazem. Devemos levar o problema para quem pode ajudar a resolver. Do contrário, isso chama-se, sabe o quê? Fofoca.
Não veio com essa, pastor, é uma fofoca gospel. Não, não cola não. Fofoca é fofoca. Fulano fez algo errado. Procura alguém que pode ajudar. 1 Coríntios 14, 33, Paulo diz assim: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ficar falando coisas que vão trazer confusão não é coisa de pacificador. Não é coisa de filho de Deus. Mas filho de Deus tenta sempre resolver o problema. Por isso é inadmissível o crente ficar falando mal de outro crente. Que eu falei, com exceções, às vezes para mostrar um erro. Olha, aquilo é errado, não faça. Eu, por diversas vezes, eu faço isso. Olha, aquilo é errado. Não sigam homens que fazem esse tipo de coisa. Eu faço assim porque Jesus também fazia. Mas tem muitas pessoas que às vezes fazem errado. E às vezes eu posso fazer errado também. Eu posso fazer não apenas com motivação de mostrar o que é errado. Mas eu posso falar, aquele pastor lá é picareta, hein? Essas campanhas do Vale do Sal, Rosa Ungida, é tudo demônio. Eu posso falar com a motivação correta, que é mostrar que eles estão errados. Mas eu sou ser humano, eu também posso falar com a motivação de que é o tamanho da igreja dele, é o tamanho da minha. Por isso devemos julgar também o nosso coração, como foi falado a semana passada. O pacificador sabe, fica quieto. Isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é ciência. Nada contra as mulheres, mas você sabia que a mulher tem a língua maior que a do homem? É sério. É por isso que vem esse dogma aí, fala demais. É por conta disso que geneticamente, cientificamente, a língua da mulher é maior mesmo. Mas o que tem de homem linguarudo, fofoqueiro, também é absurdo. A Bíblia diz que se nós queremos ser pacificadores, uma das primeiras coisas para estabelecer a paz é aprender a ficar quieto. Boca fechada não entra mosca, mais ou menos por aí o ditado, né? Eu erro todos os ditados. Por que você acha, meu irmão, que você tem 2 ouvidos e uma boca? É para ouvir mais, falar menos. Porque se fosse para ficar falando, Deus dava 2 bocas e um ouvido só. Olha o que diz Tiago 1,19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ouça bastante. Mas para falar, espera um pouco. Pensa um pouco. Só que tem pessoas que têm aquele lema, né? O que eu tenho que falar, eu falo na cara mesmo. Não levo desaforo para casa. Falo mesmo. É por isso que às vezes fala demais. E aquele que fala o que não quer, ouve o que não quer. E aquele que fala demais prejudica a si mesmo. Prejudica o seu casamento. Prejudica seus amigos. Prejudica um trabalho. Prejudica pessoas que estão ao redor. Pastor, mas eu preciso expressar aquilo que eu penso. Eu preciso expressar minha opinião. Eu não estou dizendo que não devemos, é óbvio que devemos. Mas você sabe quem é a pessoa mais preocupada com a sua opinião? É você. Você é a pessoa que mais se preocupa com a sua opinião. Eu sou a pessoa que mais me preocupa com a minha opinião. É por isso que o tempo todo a gente quer expressar aquilo que a gente pensa. Não fale coisas, meus irmãos, que relembrem um velho homem, a velha mulher. Mas pense antes de falar. Se o ser humano apenas pensasse bem antes de dizer algumas palavras, pode ter certeza, ele evitaria muitos problemas. Já viu que ele está, falou demais, deu com a língua nos dentes. E se tivesse falado menos? E se tivesse ficado mais quieto? Lembra Jesus quando ele chegou diante de Pilatos? Um monte de condenação, todos os judeus o acusando. E o que ele disse? Não, mas o que o povo está dizendo não é bem assim não, hein? O povo fala demais, eu vou falar agora a minha versão. Foi isso que Jesus fez? Não. Foi quieto. Isaías 53 diz assim: como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ovelha muda indo para o matadouro. Ficou quieto. Deixa eles falarem. Não acontece às vezes de falarem mal de você? De caluniarem você? E o que você faz? Revida. Falou de mim, também vou falar. Você fala mal também? Paulo diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Você está lá, fulano falou mal de você. Eu tenho certeza que já falaram. Fala mal de mim. E o que você faz? Mas você pensa que pastor não toma xingo? Às vezes, dependendo da pregação que vai para a rádio, é xingo via telefone, é xingo via WhatsApp, é xingo via pessoalmente. Xingo via rádio. Uma vez eu ouvi esse pastorzinho cheirando a leite aí, que pensa que sabe tudo.
Os irmãos falam, pastor, o senhor não ficou chateado? Eu falei, não, ele falou a verdade. Tem 31 anos só, sou novo. Tenho muito para aprender. Vou ficar triste por quê? Mas o que você faz quando falam mal de você? Retruca. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Falando a respeito de Jesus, pois ele, quando foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o exemplo de Cristo. Falava mal dele? Ele não falava mal, não. Faziam fofoca dele? Ele não saía fazendo fofoca, mas ele se entregava a Deus, porque ele sabia, olha, Deus julga de forma reta. É a mesma coisa que eu e você devemos fazer. Mas falaram, pastor, que não sei o quê. Meu irmão, descanse em Deus. A Bíblia diz, nada oculto que não venha a ser revelado. Então fique em paz. 4 princípios, já estou encerrando. O pacificador se preocupa em restabelecer paz entre os homens e Deus. É o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Paulo diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha, Jesus Cristo reconciliou a mim e a você com Deus, porque diz a Bíblia que por conta do pecado, o nosso relacionamento com Deus se rompeu. E esse ministério da reconciliação, Ele deu a nós. Não foi apenas ao pastor. Não é o pastor que tem que fazer isso, não. A nós. Deu o ministério da reconciliação a nós. Então eu e você também fomos chamados para trazer paz entre os homens. Sim, mas principalmente entre os homens e Deus. Porque todo ser humano que não está debaixo da graça de Deus, que não se converteu, que não é filho de Deus, diz a Bíblia, está em inimizade com Deus. Esse é o estado natural do homem. Olha ao seu redor, meu irmão, onde você trabalha, quantos ali não são cristãos? Olha para a sua família, quantos ali ainda não se converteram? Seus amigos do serviço, faculdade, vizinhos, para os seus parentes que nós tantos amamos, para aquelas pessoas são importantes para nós. Diz a Bíblia que essas pessoas estão em inimizade com Deus. Paulo ainda vai mais longe. Diz que essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. E se elas estão debaixo da ira de Deus, cabe a mim e a você, que pela graça do Senhor fomos reconciliados com Deus, fazer o mesmo para com essas pessoas. Orar por elas, convidá-las para vir aos cultos, para que então Deus possa ter misericórdia e graça e também a reconcilie essas pessoas com o próprio Deus, antes que elas morram. Eu sei que muitos dizem, olha, eu posso viver sem Deus, igual uma irmã me dizia que um dia o marido dela falou isso para ela, eu não preciso de igreja, eu posso viver sem Deus. E ela muito sabe e disse, olha, viver sem Deus você acha que pode, até pode, mas torça para não morrer sem Deus. Daí é difícil. E a mesma coisa que eu e você devemos fazer. Pastor, mas de que forma que nós podemos ajudar nessa reconciliação? Jesus é bem claro. Amando o próximo. Amando o inimigo. Jesus nos chama para ir além. Não apenas orar por aqueles que nos amam, mas em função daqueles que nos perseguem. Para que as pessoas possam ver que nós somos diferentes. Romanos 12, 19 diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. A consequência daquela pessoa que foi reconciliada com Deus é que agora ela procura, por meio de sua conduta, também ser um instrumento para comunicar essa mesma graça aos outros. E para encerrar, 5º princípio, a recompensa de ser pacificador. Leia comigo de novo o versículo 9 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que designação maravilhosa, hein? Fulano ali é filho de quem? Porque convenhamos, quando se fala, o fulano ali é filho daquele homem lá. Se alguém conhecido, alguém de respeito, mas dá uma moral, não dá? Você é de que família? Uma vez uma irmã perguntou para mim, você é de que família? Rafael César. Só faltou falar, né? Do imperador César? Falei, não, do Zé Dito César.
Mas quem é seu pai? Eu falei, ninguém conhece. Nasceu na Lagoinha. Meu pai ainda era gêmeos, detalhe, antigamente não tinha ultrassom, essas coisas assim. Meu pai, eu dou muita risada. Pai, quando o senhor nasceu, ele sempre fala assim, 10 minutos depois do meu irmão. A mãe dele já tinha dado a luz ao primeiro lá, nem sabia que o dito estava lá dentro da barriga. Como eu sou sentidor, foi ver, estava lá o coitadinho do meu pai lá dentro ainda. Diz, olha, sou filho do fulano e é alguém de respeito. Isso traz para nós também um certo respeito. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele dá um argumento para mostrar que o homem não é nada diante do universo. E eu vou usar o mesmo argumento dele para mostrar a importância que nós temos diante de Deus. Existem cerca de 3 milhões de espécies de vida no nosso planeta. Dessas 3 milhões de espécies de vida, uma é a nossa, o Homo sapiens. No nosso mundo, existem hoje aproximadamente 7 bilhões de habitantes vivos, tirando os que já morreram ao longo desses aproximadamente 6.500 anos, segundo a Bíblia, não bilhões, como dizem a evolução, não. Mas tirando os que morreram, hoje vivos, existem cerca de 7 bilhões de habitantes. Daí você imagina, quem é você? Quem sou eu? Nós somos um indivíduo, no meio de 7 bilhões de indivíduos, de uma espécie, no meio de 3 milhões de espécies, que habitam em um planeta, que juntamente com mais 9 planetas, giram em torno de uma estrela chamada Sol, que é uma estrela dentre 100 bilhões de estrelas que compõem a Via Láctea, que é uma galáxia, dentre 200 bilhões de galáxias de um universo possível. Eu pergunto, se é alguém importante ou não? Um universo desse tamanho. A Bíblia diz que os únicos que Deus fez a sua imagem e semelhança fomos nós. E você saber que Deus fez todas essas coisas grandiosas, mas a única coisa que Ele fez a sua imagem e semelhança foi eu e você. Meu irmão, isso aqui é um antídoto antidepressivo para qualquer pessoa. Como pode alguém ficar, ai, fulano não me ama, ai, meu Deus do céu. Pastor não me cumprimentou, fulano não mandou parabéns no Zap Zap. Tem como andar cabisbaixo, sabendo que o Deus que fez o universo é o seu próprio Pai? Não tem. Eu não consigo imaginar um crente depressivo sabendo isso daí. Sabendo que um Deus infinito desse tamanho, um criacionismo fabuloso, fez todas essas coisas pensando em nós. Meu irmão, o meu e o seu pai foi que fez todas essas coisas. Esse é o peso de ser pacificador. Pacificador será chamado filho de Deus. Romanos 8,17, para encerrar, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O herdeiro de todo esse universo chama-se Jesus Cristo. E se nós também somos filhos de Deus, também somos herdeiros junto com Ele. Aí, pastor, eu pensei que eu era pobre, hein? Eu sei desesperado para pegar o FGTS lá que caiu R$500. Nem sabia a herança que você tem. É o que a palavra de Deus ensina para mim e para você. Filhos de Deus têm o caráter do próprio Pai. E eu e você, como também temos o caráter de Deus, devemos também promover a paz na sociedade em que vivemos. Pastor, mas de que forma? Não como os pacifistas, como eu falei, apenas de forma teórica, ou apenas de forma natural, mas como pacificadores que veem em Deus o único caminho para a verdadeira paz. Que veem que apenas Deus tem o poder de transformar o ser humano. Que apenas Deus pode trazer a paz que o mundo todo busca. E se eu e você somos filhos de Deus e temos o caráter de Deus, também devemos exercitar a ser pacificadores, para que só assim as pessoas que estejam ao nosso redor possam ser transformadas, para que só assim a nossa sociedade possa ser transformada. Às vezes eu fico bobo, às vezes pessoas chegam e conversam comigo: pastor, mas meu marido não muda. Já ungi com óleo quando ele estava dormindo, levei tal coisa, fiz isso, fiz aquilo. Falei, só faltou você ungir a língua. Fala muito, fala de forma errada, desrespeita.
Como você quer ver pessoa transformada, sendo que você não resplandece o caráter de Deus na sua vida? E se eu e você formos de fato pacificadores, como diz a Escritura, seremos chamados filhos de Deus e também veremos aqueles que estão ao nosso redor sendo transformados. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?